Pois bem, bom dia pessoal, meu nome é Alessandro Feitosa, eu venho lá do Ceará, de longe, terra quente. Eu vim só para Campus Party, vou falar para vocês aí sobre um negócio muito interessante aqui no palco, que é um prazer estar, que é no Urano, do Software Livre. Vim falar para vocês sobre o que há de novo nele. É enxame. Eu vim falar para vocês sobre um termo bastante popular, mas talvez pouco explorado aí no mundo da tecnologia, né? Vim falar sobre Big Data, o que é, onde vive, do que se alimenta. É uma palestra bem introdutória, só para falar o que é, como funciona, por que as pessoas estão dizendo muito, eu uso Big Data, o Facebook usa Big Data, o Google usa Big Data. É uma coisa introdutória, nível, só para saber o que é. Pois bora começar. Esse sou eu, Alessandro Feitosa, eu trabalho no governo do estado do Ceará, na Secretaria da Educação. Sou programador e desenvolvedor no Projeto É Jovem. É um projeto que foi feito para... porque assim, lá no estado do Ceará, o governo anterior, que é o atual ministro da Educação agora, ele iniciou as escolas profissionais. Só que muitos alunos que não puderam estar nas escolas profissionais, escolas públicas profissionais, que eram tempo integral, ficaram sem ter um curso técnico, sem ter uma profissão, uma formação mais técnica. Então surgiu o Projeto É Jovem, um projeto também do governo, do estado, para suprir a necessidade de profissionalizar os jovens da rede pública. Sou graduando em Sistemas de Informações, sou entusiasta ativista do software livre, desde que eu me entendo por usuário de computador, né? Eu comecei a usar computador num projeto social, e lá só era Linux, era no Linux, as distribuições, e desde então venho usando e indo nos eventos falar que como é interessante usar GNU Linux. Participei de vários eventos, por exemplo, o Consolide, que acontece no Ceará, FLESOL, o Conseg, que acontece em Brasília em 2013, no SFD do Paraná, no FTSL do Paraná, todas levando algum conhecimento sobre Big Data ou PHP, que é a linguagem onde é o meu foco. Pois bem, o que é Big Data? Alguém dá um chute sobre o que é Big Data? Chute simples. Alguém? Ninguém? Alessandro, eu ouvi dizer que Big Data eram grandes dados. E quem disse isso? O tradutor. Mas Big Data pode ser chamado de um monte de coisa. Não só grandes dados. O pessoal costuma dizer que Big Data pode ser aí uma arma. Uma arma, Alessandro? Sim, uma arma. A gente pode usar as informações que estão lá alocadas de acordo com a nossa necessidade para atingir alguém, atingir uma empresa, ou até usar aquilo em prol da humanidade, como coisas boas ou coisas ruins. É relacionado a banco de dados, claro. É Big Data, são grandes dados, é um banco de dados, são vários dados lá flutuando e você vai buscar os dados para fazer alguma coisa de bom ou de mal. É uma modinha. Uma modinha como assim? Porque atualmente todo mundo fala de Big Data. Pô, Big Data agora é o... Big Data é a moda da vez. Eu uso Big Data, eu quero saber Big Data, eu vou estudar sobre Big Data. Big Data, muitas vezes o pessoal diz, uma conversa para boi dormir, isso aí não existe não. Isso aí é só uma coisa que estão fazendo aí para poder a galera se interessar. É banco de dados normal, como qualquer um outro. Na verdade, Big Data é mais um conceito de usabilidade, um conceito de aplicação, um conceito de um sistema. Como assim? Supondo que uma determinada aplicação sua tenha muito volume. Como assim muito volume? Tenha um grande volume de dados. Você quase não suporta mais tantos dados que tem no seu banco de dados. Muitos dados. Apenas tem volume, por enquanto. Uma aplicação que tenha muito volume, mas que também tenha muita variedade de dados. Como assim? Dados de todos os tipos. Fotos, músicas, vídeos, textos, números e por aí vai. Sua aplicação ou aplicação em estudo precisa de velocidade. Por conta de a gente ter tantos dados, um volume grande de dados e uma variedade grande de dados, a gente precisa de mais velocidade para poder fazer a busca dos dados. Correto? Se eu tenho 1000 pessoas e eu tenho 10.000 pessoas, é mais fácil encontrar a pessoa X nas 1000 ou nas 10.000? Nas 1000. Então, com grande volume de dados, é necessário mais velocidade no tratamento desses dados. Velocidade tipo do Internet Explorer. Outra, os dados têm valor. Se a aplicação tem dados com valor monetário, como assim valor monetário? Propagandas, publicações de marketing, coisas que levem valor monetário a alguma empresa ou a alguma pessoa. E se a aplicação existem dados falsos? Como assim dados falsos? Dados não verdadeiros. Por exemplo, o nosso amigo aqui, teu nome? Felipe. Isso? O Felipe,
Ele publicou hoje no Facebook que a banda do Restart morreu. Não sabemos se é uma informação verdadeira ou não, mas muitas pessoas vão curtir, vão compartilhar, vão comentar, e ela vai se propagar na rede. Está gerando dados. São falsos ou são verdadeiros? Aí é a questão. Eu apresentei aqui 5 problemas, 5 problemas que podem acontecer nas aplicações. Tem muito volume, tem muita variedade, precisa de velocidade, os dados podem ter valor e os dados podem ser falsos. Esses são os 5 Vs que definem Big Data. Alessandro, eu ouvi falar que Big Data eram 3 Vs. Na verdade, é mais ou menos assim. Dos 5 Vs, se a aplicação em questão tiver dentro de 3, então já é considerado Big Data. Ou seja, a tecnologia Big Data está naquela aplicação. Ou pelo menos a aplicação necessita de ter Big Data. Então, o conceito Big Data nada mais é do que um conceito que fala sobre uma determinada aplicação que usa determinadas quantidades de dados. Alessandro, mas por que falar de dados? Os dados estão por aí, a todo momento. Eu compartilho uma coisa, eu faço uma mensagem, eu faço não sei o quê. Beleza. 90% dos dados que a gente tem hoje no mundo, 90%, foram construídos aí nos últimos 2 anos. Ou seja, de todos os dados que a humanidade tem até agora, 90% foi construído há 2 anos atrás. Em 2008 foi feita aí uma pesquisa e 2,5 quintilhões de bytes eram gerados por mês, por ano, por semana, não, por dia. 2,5 quintilhões de bytes gerados em 2008 por dia. E esses dados aí não são meus, são da IBM. Então não posso negar que o negócio está fervendo. Então o Big Data se completa aí nesses 5 Vs. Variedade, velocidade, valor, veracidade do dado e volume. Não nessa ordem, mas se obedecer 3 desses Vs, já é considerado Big Data. Volume. Sua aplicação tem muito volume. Por exemplo, Gmail. O servidor do Google para e-mails tem uma porrada de e-mails. Tem muitos e-mails, né? Um bocado mesmo. Ah, pessoal, só lembrando, né? Como eu disse, eu sou do Ceará. Se tiver alguma palavra que vocês não entendam, podem levantar a mão e pedir para eu repetir, né? Porque eu estava vindo com um cara ali, aí eu falando com ele, eu macho, falando de experiência de desenvolvimento, né? Aí de repente o cliente chega para você fazendo enxame. Aí o cara, fazendo enxame? Aí eu, fazendo enxame. O cara daqui de São Paulo. Aí eu, fazendo enxame. Aí ele, o que é fazendo enxame? Aí eu, macho, ele tava com o Lero White pro teu lado. Aí, Lero White? Aí eu, Lero White, bicho. Ele tava frescando com a tua cara. E o cara não tava entendendo, né? Foi quando eu cheguei na parte de zoeira, aí ele entendeu o que significava fazer enxame, frescar. Aí o Twitter. Twitter também gera muitos dados por dia, vários tweets, várias informações sendo geradas por hora, por minuto, por segundo, em cada local do mundo. O YouTube. Quantos vídeos a gente não tem no YouTube? Quantos vídeos não são postados? Antes, muitas pessoas só postavam o necessário. Hoje em dia, qualquer pessoa grava um vídeo e posta no YouTube. E aquilo vai gerando dados e vai lotando os servidores do Google. Instagram e por aí vai. Várias outras redes estão a todo momento aí com vários dados. Vamos dar uma olhada superficial por cima do Facebook. O Facebook, ele gera 10 bilhões de mensagens. Ele gera 4,5 bilhões de curtidas. Isso é por ano, é por dia, é por mês, por semana, por pessoa. Ele gera 350 milhões de fotos compartilhadas. Isso é por dia. Quanto que isso aí não dá? Em todo mundo, né? 10 bilhões de mensagens. É muita mensagem, pô. É muita mensagem mesmo. Segundo V, a velocidade. A gente precisa que, já que a gente tem muito volume de dados, a gente precisa fazer aplicações que sejam rápidas, que possam entregar os dados rapidamente para o cliente. E aí entra questões de algoritmos focados na velocidade dos dados. Vamos supor um exemplo aqui. Eu tenho no meu banco, numa tabela do meu banco de dados, 1000 registros, 1000 pessoas cadastradas. Eu quero procurar o Francisco Alessandro. Como eu posso fazer? Eu posso fazer a minha consulta nos 1000 direto, ou seja, ele ia buscar o Francisco Alessandro nos 1000 registros que tem no banco de dados, ou eu poderia separar os 1000 em, por exemplo, 5 partes. 5 partes de 200. Procurava na primeira, não está, procura na segunda. Não está, procura na terceira. Pô, encontrou na terceira. Ele já economizou aí muito tempo, porque foi 400 registros sem precisarem ser consultados. Então, coisas do tipo estão começando a ser desenvolvidas para acelerar a busca de informações. Já que tem muitos dados, temos que trabalhar na busca de dados com velocidade cabível ao ser humano.
Variedade de dados, como eu já falei, é quando tem muito tipo de dados no servidor. Por exemplo, os dados não estruturados. Como assim, Alessandro? Dados não estruturados. Vamos pegar um exemplo aqui. Teu nome é? Como? Não entendi. Gustavo. Ah, o Gustavo, ele compartilhou aí uma foto dele aqui na Campus Party, certo? Outra pessoa pegou essa foto e compartilhou a mesma foto também do Gustavo aqui na Campus Party. A mãe dele viu a foto e compartilhou também a mesma foto. Então está criando uma teia de compartilhamentos. E isso vai gerando mais dados. Mesmo que o Gustavo apague a publicação na página dele, não significa que os outros terão, porque eles podem ter baixado e compartilhado por conta própria. Então isso vai criando uma variedade enorme de dados e os dados passam a ser não estruturados. Como assim não estruturados? Não seguem o padrão anterior de estrutura de banco de dados, que é o conhecido então NoSQL. É um termo mais técnico para quem desenvolve, para quem mexe com banco de dados. O NoSQL ou NoSQL não significa que não é SQL, significa que não é estruturado. É um SQL do mesmo jeito, claro, mas ele não segue a mesma estrutura do SQL normal. Quarto V, veracidade do dado. Como eu acabei de falar, o dado é verdadeiro ou é falso? Eu dei o exemplo lá que o Felipe tinha compartilhado a foto, a informação de que a banda Restart tinha sofrido um acidente e morrido. Então, essa informação, sendo falsa ou não, vai percorrer na internet. E o que vai valer é se ela é verdadeira ou não, porque eu posso estar compartilhando uma coisa falsa ou uma coisa verdadeira. E isso já praticamente duplica a quantidade de dados que a gente gera todos os dias. Valor. Temos a questão do valor dos dados. Como eu já falei, todo dado pode ter um valor financeiro para a empresa ou não. E quando eu falo de valor, é muito valor, muito dinheiro mesmo. Por exemplo, vamos aqui na aplicação da saúde. Por que os dados têm valor na questão da saúde? Vocês conhecem uma ferramenta do Google chamada FluTrends? Bom, essa ferramenta do Google ela é capaz de prever epidemias ou pandemias ou até um surto de doenças nas localidades. Por exemplo, a gente está aqui em São Paulo, capital. O Google percebe que várias pessoas começam a pesquisar sobre a gripe A. O que é que o Google vai perceber? Se tem várias pessoas naquela mesma região procurando sobre a gripe A ou sobre os sintomas da gripe A, isso significa que várias pessoas podem estar já contaminadas. Então o Google ajuda aí então a prever talvez um surto de epidemia, um surto de doença. Outro exemplo, lá em Fortaleza o pessoal está buscando muito sobre os sintomas para, sei lá, para miopia. Então o Google vai saber que naquela região ali está sofrendo talvez ali um impacto maior por conta da luminosidade para afetar a miopia ou até o astigmatismo. Está sofrendo luminosidade do sol para fazer com que as pessoas produzam astigmatismo e precisem usar óculos. Então o Google consegue com essa ferramenta prever surtos e epidemias, talvez pandemias de doenças. Relação a históricos. Como assim histórico? Isso já foi sempre muito utilizado, mas hoje em dia é mais utilizado ainda. O que seria isso aqui? É tipo uma auditoria. Tudo que você faz na web fica gravado. O Google é o principal elemento disso, né? Se você está logado na sua conta do Google e tem o seu histórico da web ativo, tudo que você pesquisar, o Google vai saber. Aí quando você pesquisa uma mesma coisa que você já pesquisou antes, ele deixa até numa cozinha diferente, porque ele sabe que você já pesquisou. E ele sabendo o que você procura, ele vai investir nisso aí para fazer marketing. Ele pode até vender seus dados para as empresas. Por exemplo, temos aqui o nosso amigo... Teu nome? Como? Hugo. Pronto, o Hugo, ele está numa sofrência que a mulher dele deixou ele. Aí ele procurou lá no YouTube Pablo. Homem não chora. Procurando Pablo lá no YouTube, ele foi... O YouTube é do Google. O Google sabe que ele procurou coisas sobre o Pablo. O Google pode vender essas informações para uma casa de shows e a casa de show vai ter Pablo. Aí ela manda um e-mail para o Hugo informando que vai ter Pablo num dia tal, horário tal. Isso porque ele deu uma informação para o Google e o Google pegou essa informação, vendeu para outra pessoa e essa outra empresa foi e investiu nisso como marketing. E isso acontece muito, porque ninguém aqui lê aqueles termos de uso. Então a gente não sabe se ali está dizendo que a qualquer momento a empresa pode vender ou não as nossas informações. Facebook. O Facebook faz muito isso, né? Vamos supor aqui que eu gosto muito de tecnologia. Então eu vou sempre lá na barrazinha de pesquisa e coloco lá Campus Party, software livre na Campus Party. Procuro lá tecnologia do Google, procuro lá
projeto é jovem, procuro governo, lança edital de concurso para eletrônica. Então, tudo que eu for pesquisando, o Facebook vai sabendo os meus interesses e com isso ele vai fazer publicações de marketing voltadas a mim. Por exemplo, eu pesquiso muito sobre coisas de PHP, né, de banco de dados e tudo. O que é que o Google faz? O que é que o Facebook faz? Ele coloca lá code.education.com como uma publicação sugerida. Ou seja, ele sabe que eu gosto daquela área, então ele publica sabendo que eu gosto daquilo. Então isso significa que todos os nossos dados ficam salvos nessas redes sociais, nesses serviços. E vale aqui ressaltar o sistema que eu estava desenvolvendo, que eu desenvolvi por último lá no governo do estado do Ceará. O projeto é jovem, tem os contratos dos professores, e sempre que existe uma alteração no contrato de um professor ou numa lotação desse professor, era necessário, antes não havia uma auditoria para saber quem foi que alterou o professor, quem foi que fez alguma coisa com o professor, quem foi que botou o professor em outra escola. Então, a gente começou a desenvolver uma aplicação voltada a fazer um histórico de ações. Ou seja, o usuário entra, se ele apagar um professor, a gente vai saber que ele apagou o professor naquele exato momento. Então, a gente começou a fazer essa busca. Só que qual foi o problema? Gerou muitos dados. Então, a gente teve um grande volume de dados e a gente percebeu que a aplicação estava começando a ficar lenta. Por quê? Porque precisava de velocidade. Então, eu tinha muitos dados e precisava de velocidade. Alessandro, já é Big Data? Bora ver, eu tinha muita variedade de dados? Não, os dados eram sempre os mesmos, ações que foram realizadas. Os dados tinham valor? Bem, os dados tinham valor, porque se eu faço a exclusão de um professor, ele não vai mais poder receber naquele mês. Então aí já entra o valor. Então tu pode considerar a tua aplicação com uso de Big Data. Até aí sim. Mas tu está usando as ferramentas que o Big Data usa? Aí entra uma outra questão. Big Data não é a ferramenta. Big Data é o conceito. Então, se eu estou aderindo aos 3 Vs, a pelo menos 3 dos 5 Vs, e eu estou, que é valor, velocidade e volume, então minha aplicação já pode ser considerada com o uso de Big Data. Mas tu usa aquelas ferramentas lá, Hadoop e tal, tu usa os bancos de dados. Pronto, o banco de dados que o Facebook usa, tu usa o Cassandra. Não, eu não uso banco de dados no SQL, pelo menos não ainda. Porque minha aplicação só possui 3 Vs. Mas se ela partir para o 4º ou para o 5º, aí talvez a gente tenha que mudar o banco de dados atual usado para um banco de dados que possa ser não estruturado. Atendimento ao cliente. Essa parte já está interessante. Porque os caras conseguem prever o que é que você quer. O cara ligou para a pizzaria era do Google. Aí o que foi que a mulher fez? Meu filho, você quer qual a pizza? Aí ele, não, quero pizza de calabresa e meio de mussarela. Ela, ok, posso entregar no seu endereço? Aí ele, certo, como vocês sabem o endereço? Aí, a gente é do Google, a pizzaria é do Google, então ela vai saber o endereço do cara, porque ela sabe onde ele mora por conta do cadastro dele nas contas do Google. Então isso aí começa a ser uma coisa boa, mas ao mesmo tempo ruim, porque perdeu a privacidade do usuário poder ficar anônimo. E por último, mas não menos importante, questão do marketing. Como assim marketing? Eu vinha lá do Ceará e cheguei no aeroporto de Fortaleza, tentei conectar a Wi-Fi de lá, tinham 3 redes, a Claro, a Oi e a NET. Eu não vou falar mal de nenhuma, então eu posso botar as imagens aqui tranquilamente. Tinha lá o Wi-Fi livre das 3, Claro, NET e Oi. Quando eu tentei entrar na internet da Oi, beleza, conectou de boa, mas quando eu fui acessar o meu e-mail pessoal, aí ele redirecionou para uma página que pedia e-mail, nome, CPF e telefone. Aí eu vi, esse bicho quer meu nome, meu e-mail, meu CPF e meu telefone. Botei um nome falso, o e-mail não permitia um e-mail falso, porque tinha que ter a resposta de volta. E o CPF também, eu botei um falso, mas ele aceitou, mas como o e-mail não aceitou, então já não dava mais certo. Tentei ela, Claro. A Claro pedia nome, telefone e e-mail, não pedia CPF. Mas o e-mail também precisava ser de verdade, então, não deu certo. Por fim, tentei a NET pedia nome, telefone e e-mail. Nome coloquei um falso, coloquei Ricardão dos Automóveis, não é só para frescar. Aí botei um telefone falso, só que o e-mail já estava cansado de criar essa internet, botei realmente o meu e-mail pessoal. Beleza, acessei a internet. Quando cheguei no aeroporto do Galeão, né, Rio de Janeiro, que foi voo de conexão, aí acessei meu e-mail pessoal, 5 e-mails fazendo propaganda da NET. Olá, senhor Ricardão dos Automóveis. Você já está sabendo do nosso novo pacote?
Então, pô, os caras me deram internet de graça por troca de minhas informações. Ah, Alessandro, é só uns e-mailzinhos que tu vai receber. Os e-mailzinhos nada. Pô, os caras pegaram o meu e-mail. Mesmo eu não querendo os pacotes da NET, ela pode muito bem vender o meu e-mail para outras empresas. Porque lá tinha aquele campo, li os termos de contrato, né? Li os termos de adesão e tal. Então eu cliquei sem ler, porque ninguém lê isso ali. Então ela está com o meu e-mail até agora. Ela pode muito bem aí vender para os outros, porque eu não li os termos do contrato. Não existe almoço de graça. Ela me deu internet e eu tive que dar minhas informações para ela. E hoje em dia informações valem bem mais que dinheiro, porque a informação leva o dinheiro. Bem, e o Google, né? Como eu já falei, o Google usa o marketing, foi o exemplo que eu dei aqui do Pablo. Alessandro, em relação a prever o futuro. Pronto, essa parte de prever o futuro é bem interessante. Eu vi até esse mesmo exemplo no vídeo do Nerdologia sobre Big Data, e eu achei muito legal. Supondo um problema. A gente tem uma praça, temos uma praça, e nessa praça a gente quer montar, ela está toda coberta ainda com a grama, a gente quer colocar dois caminhos para a galera passar, duas passarelazinhas. A gente tem duas possibilidades. Ou a gente primeiro coloca as duas passarelas, beleza, as pessoas normalmente vão andar. Mas uma pessoa que esteja aqui embaixo, que ir lá para cima, ela não vai fazer esse arrodeio, ela vai passar direto. Então a gente pode usar a praça como um meio de estudo. Peguei aqui a praça novamente, eu vou deixar ela livre durante uns 3 a 4 meses para as pessoas saírem caminhando. As pessoas vão caminhar, fizeram um caminho ali, vão caminhar, fizeram outro caminho ali, fizeram outros caminhos, mas esses dois foram o que mais fizeram. Com isso, eu consigo então saber quais os caminhos que elas mais fazem. Fazem dali para lá e dali para lá. Com isso, então, eu construo a passarela. Ah, Alessandro, beleza, isso aí foi útil para construir aí o caminho para a galera andar. Não só isso. Imaginemos que aqui tem uma loja que vende smartphones. E lá em cima tem uma loja que venda capa para smartphones. Então, eu já sei que quem compra smartphone provavelmente comprará as capas de smartphone. Aqui tem uma lanchonete. E lá na frente ali, temos, supondo, um shopping. A gente sabe, então, que o pessoal que sai do shopping normalmente vem para a lanchonete, ou que sai da lanchonete vai para o shopping. Em cima disso, eu poderia conseguir fazer aí vários marketings voltados nessas 4 empresas. Isso só nas 4, mas vai que tenha bem mais. Então eu consigo pegar as informações de quem está indo de qual local a qual local e fazer aí um marketing grande para essas 4 empresas. Ou seja, eu estou prevendo que a pessoa que comprou o smartphone, ela poderá provavelmente comprar também a capa de smartphone. Então eu tento aí conversar com as 2 empresas para fazer um jogo entre as duas, uma parceria. Tranquilo? Então, e de onde vêm os dados? Os dados vêm só da gente, direto da gente. Todo dia a gente posta coisa, todo dia a gente compartilha alguma coisa, todo dia a gente conversa com alguém, todo dia a gente procura alguma coisa. Quanto mais a gente busca, mais vai aumentando. Se durante todo o caminho aí da tecnologia, 90% dos dados foram gerados nos últimos 2 anos, o que poderá ser gerado daqui para frente? O que não poderá, aliás, ser gerado? Temos esse gráfico aqui, que foi a Oracle que fez. Isso é o uso da isso é o crescimento dos dados durante todos os anos. Percebemos isso em zettabytes, né? Zettabytes é muito dado. Em 2008 era isso aqui, ó. Em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 a gente está produzindo aí por volta de 7.5 zettabytes. Percebam que à medida que os anos passam, ele cresce absurdamente. Ou seja, em 2020, daqui a míseros 5 anos, a gente vai ter aí quase 40 zettabytes. E zettabyte é muito byte, é muito dado. Poxa, 5 anos a gente vai crescer aí, ó, por volta de 30 mil, aliás, mais de 30 mil zettabytes. Coisa que a gente não cresceu. Olha, coisa que a gente não cresceu até agora. Pessoal, eu vou abrir agora para perguntas, né? Como eu falei, o negócio era mais introdutório. Vou abrir a perguntas, as que eu souber responder, eu respondo. As que eu não souber, eu não respondo. Então, aqui são meus dados. Meu nome é Alessandro Feitosa.
Esse é o meu e-mail pessoal, meu Facebook, meu Diáspora, que é uma rede totalmente livre. Aliás, vai ter até aqui, se eu não me engano, é 9h45 da noite, vai ter aqui um painel sobre as redes e mídias sociais livres, né? Que não rastreiam você, que não pegam seus dados para usar como marketing. Por exemplo, o Diáspora. Aí estejam aqui, eu vou estar por aqui também. Esses são meus 2 projetos que eu trabalho. O projeto é jovem, como eu já falei, é o trabalho mesmo. E lá no Ceará eu comecei uma ideia de fazer um grupo de desenvolvedores PHP, que lá até então não tinha. Eu criei então o PHP com Rapadura em setembro do ano passado. Ele atualmente está com mais de 480 membros. Quem quiser entrar também está convidado. Todo dia eu estou postando alguma coisa lá sobre PHP, fazendo alguma publicação interessante sobre desenvolvimento. E o grupo vem crescendo bastante aí e só tende a crescer mais. Por falar de Rapadura, como eu sou do Ceará, eu trouxe aqui para vocês um presentinho. Né? Deixa eu só desamarrar aqui. Interessante, quando eu vim trazendo essas rapaduras, eu tava morrendo de medo de ir no aeroporto me pararem, porque, pô, cabeludo, carregando rapadura, é um negócio meio estranho. Aí dentro desse saquinho, pessoal, tá a rapadura e o meu cartão para contato. Aí teve um momento, eu fui passar no raio-x, aí a mulher, o que é isso aí, meu filho? Aí eu, é rapadura. Só que eu tinha trago já 3 dentro da bolsa, para poder mostrar a ela, e ela ver o que era, né? Mas eu tava com medo dela querer ver tudinho. Aí, pô, as 150 rapaduras que eu trouxe iam fora. Aí foi então que deu certo, ela confiou em mim. Eu disse, não, é porque eu participo de um projeto tal, chamado PHP com Rapadura, e eu vou divulgar ele, vai passando aí. Aí, beleza, até aí tudo bem. Cheguei lá em Fortaleza, tudo mais tranquilo. Cheguei no aeroporto, vai distribuindo aí. Cheguei no aeroporto do Galeão, né, no Rio de Janeiro, eu andando com a sacola de rapadura na mão, aí o segurança corre atrás de mim. Ei, aí, cabeludo, ei, para aí. Aí eu, vala-me Deus, é agora, ele vai querer minhas rapaduras. Aí, teu documento caiu aí no chão. Aí eu, era só um papel que tinha caído. Mas, pô, nessa hora foi a hora que eu mais gelei, porque eu pensei que ele ia pegar minhas rapaduras tudinho. Alguém aí não conhece rapadura? Pô, velho. Ó, rapadura é um negócio bem regional do Nordeste. É um doce. Então quem for diabético, cuidado. Vão passando por aí, acho que eu não tô cansado já. Pessoal, se não chegar para todo mundo, eu tenho mais lá na minha barraca. Então, só me procurar. Tem umas aqui ainda. Aí após todo mundo degustar a rapadura e ficar com sede, eu vou abrir para perguntas. Oi? Vai distribuindo aí. Essa daí é doce. Lá a gente tem até um ditado, né? Vocês perceberam aí que o doce é meio duro. Meio não, é todo. Ditado rapadura é doce, mas não é mole. Ou seja, é uma coisa boa, mas é difícil. Vai distribuindo aí. Pronto, se não sobrar, me procurem. Eu vou estar por aqui, perto do software livre aqui, perto ali do Banco do Brasil. Oi? Pronto, já pode ir dando aí pro pessoal fazer pergunta. Pegou já? Pegou aqui? Deixa eu olhar se eu tenho mais ali na minha bolsa. Dá pra fazer pergunta. Achei mais aqui. Quem falta aí? Levanta a mão. Aí faltam poucos. Pô, acho que pode encerrar, velho. Pode encerrar? Pode encerrar, velho.